Internautas que acompanham o canal Litoral de Água Doce, nós estamos hoje aqui em Autônia, na Câmara Municipal de Vereadores, para acompanhar uma importante reunião a fim de encontrar soluções para dificuldades que ocorrem na região em torno do Parque Nacional de Ilha Grande. Para tanto, reuniram-se aqui Ministério Público Estadual de Meio Ambiente, prefeituras da região, universidades como a UniOeste de Toledo, a UEM de Maringá e a UMS de Mato Grosso do Sul. Essas universidades que já trabalham em monitoramento, bem como em pesquisas no Rio Paraná, estiveram aqui discutindo justamente a melhor forma de ajudar as populações tradicionais da região, bem como contribuir para o desenvolvimento turístico dessa região. Então, pesquisadores, biólogos, geólogos estiveram aqui e foi, segundo os participantes, foi muito frutífero para a região. Agora vamos ver o que vai acontecer futuramente. Você vai ouvir a opinião de alguns desses professores e principalmente Dr. Robertson Fonseca de Azevedo, que foi um dos criadores do Parque Nacional de Ilha Grande, bem como das APAs, que são as áreas de preservação ambiental aqui da nossa região. Então acompanhe aí e com certeza você vai ficar bem informado. Dr. Roberto, qual o objetivo dessa reunião? Essa reunião é um rebento, não é um produto ainda de uma tese, de um trabalho de doutoramento de um geógrafo, que hoje é professor no Instituto Federal em Santa Catarina. Veio numa visita a campo comigo, que sou co-orientador, que fui promotor de justiça aqui muitos anos atrás, quando se começou o esforço de retirada do gado da Ilha Grande, que culminou na criação do Parque Nacional da Ilha Grande, da criação do Coripa, etc., isso há 30 anos atrás. E nessa reunião se cogitou do interesse, junto à Câmara de Vereadores de Autônia, de ter uma conversa com universidades públicas que desenvolvem estudos na região do remanescente do Rio Paraná, do Parque Nacional, que pudessem trabalhar com os municípios, quais são as demandas municipais que pudessem ser, quem sabe, atendidas pelos municípios. Então, sem nenhuma organização prévia, a não ser o contato com as pessoas, a gente conta aqui com, isso é uma vantagem do local, nós temos na região e aqui na região, em Autônia mesmo, gente capaz de propor as soluções, não precisa de ninguém de Curitiba, não precisa de ninguém de longe. Para isso, então, foi que vocês agora criaram aí essa oficina, né? As oficinas para poder discutir. É um encontro em que nós temos aqui, se a gente for listar, se não me estiver enganado, a gente tem pesquisador da UniOeste, pesquisadores da UniOeste de Toledo, do NUPELA, Núcleo de Pesquisa e Limnologia, lá da UEM, tem referência mundial, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no campus de Mundo Novo, e também do GEMA, do Grupo de Geografia, pós-doutorado, doutorado da UEM também. Então tem a Geografia e a Ecologia da UEM, tem o pessoal da UEMS, tem o pessoal da UniOeste, e posso dizer que eu estou representando aqui o mestrado profissional em gestão de recursos hídricos, que é o Prof. Água, da UTFPR. Então são 4 instituições de ensino superior, pós-graduação, que estão se disponibilizando a conversar com os municípios. Aqui a gente tem gente do município de Autônia, vários vereadores, vários secretários, tem gente do município de São Jorge do Patrocínio, também o secretário de Meio Ambiente está aqui, gente do Coripa, que é o consórcio que integra vários municípios que vocês conhecem da região, para justamente saber em que áreas há possibilidade de colaboração. A universidade produz conhecimento e precisa divulgá-lo. O município precisa de energia que venha de fora, que venha, as informações circulem, e a ideia é propiciar isso através dessa conversa. Qual é o trabalho de vocês, professor? Certo, obrigado, Lúcio, pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Então, o nosso trabalho, ele consiste no monitoramento e avaliação dos estoques pesqueiros
na área de influência de Itaipu hoje, né? Antes a gente estava só no reservatório de Itaipu, agora a gente está na área de influência também. A Itaipu recentemente ela pagou a sua dívida de construção, né? Então agora ela está tentando ampliar o seu escopo de atuação, investindo em outros municípios. E a ideia do investimento da Itaipu nesse processo com a gente é justamente avaliar os estoques pesqueiros acima de Itaipu para manter pesca profissional. Então, nós avaliamos a pesca profissional, identificamos pescadores profissionais, aqueles que dependem da pesca como meio de vida, né, como sustento para a sua família, e nós avaliamos essa pesca. Realmente, pescadores nativos que moram na borda do rio, né, na beira do rio, e dependem do recurso pesqueiro para a sua sobrevivência. Qual é a orientação de vocês para o pescador profissional? Como é que vocês estão tratando com isso, professor? Certo. É importante a gente destacar que pescador profissional é um pescador muito consciente, né? Então, quando a gente conversa com pescadores profissionais, eles sabem exatamente o que eles podem e o que eles não podem fazer sobre o estoque pesqueiro. Então, por exemplo, ele sabe quando ele pode pescar, qual é o período de defesa, qual é a rede que ele pode usar, qual é o tamanho do peixe que ele pode capturar, qual é a espécie de peixe que ele pode capturar. Então, ele é um pescador consciente. Dificilmente um pescador profissional ele vai ser um pescador predador. Geralmente o pescador predador é um pescador amador, esportivo ou amador, não depende daquele recurso pesqueiro. Então esse sim é um pescador que muitas vezes preda o estoque e não respeita o tamanho de malha, o período de defesa, enfim, tudo que o pescador profissional ele é muito consciente, ele sabe disso. Pelo menos os pescadores que nós temos trabalhado, né, aqueles que nós temos monitorado, que temos trabalhado em conjunto, eles são muito conscientes nesse sentido. Então nós monitoramos desde Foz até Guaíra, tá? Então todos os municípios lindeiros que têm associação ou colônia de pesca nesses municípios, desde lá de Foz até Guaíra, nós temos convênio com as colônias. Acima de Guaíra, nós temos convênio com a colônia de Caraíma, do lado do Paraná, e com a colônia de Itaquiraí e de Naviraí, do lado do Mato Grosso. Nós estamos tentando ampliar para a colônia de Autônia, a gente ainda está em conversa, hoje foi muito bom esse evento aqui, porque eu consegui contatos aqui para ter acesso aos pescadores, então acredito que a gente vai conseguir fazer um convênio com a colônia daqui também. E Mundo Novo a gente não conseguiu fazer convênio porque a colônia de lá está um pouco inativa atualmente, mas hoje nós temos esses municípios que nós estamos atuando. Professor Vladimir Marques, que é biólogo do núcleo da UEM. O que eu quero saber do senhor é que, como vocês estão trabalhando nessa área de pesquisa à margem do Rio Paraná, nós temos muitas dificuldades nessa região em torno do Parque Nacional. E especialmente porque as pessoas que estão investindo na região, por que não é permitido construir próximo à margem do Rio Paraná ou de qualquer afluente? Bom, essas permissões para construção ou não, elas são reguladas por legislação específica. Existe uma legislação específica que coordena isso, né? Que orienta isso. O fato é o seguinte, a gente precisa proteger o que protege o rio, em outras palavras. A mata ciliar, que é o grande objetivo dessa proteção, é a estrutura que envolve, entre aspas, o rio e que protege o rio de excesso de entrada de material no rio. Ele funciona como um filtro. Então, por que você não pode construir na beira do rio? Porque para construir na beira do rio, você vai derrubar essa mata ciliar. Por que você não pode plantar na beira do rio? Porque você vai derrubar essa mata ciliar. E qual que é o problema de você derrubar? Você aumenta a velocidade da água, de chuva, por exemplo, que cai na terra, e ela, quando você não tem essa mata ciliar, por exemplo, essa velocidade vai ser tamanha que ela vai carregar todo o solo para o rio. Certo. Você vai ter perda de material, de solo fértil, e você vai ter um aumento de assoreamento do rio. Ou seja, a profundidade do rio vai diminuir porque a terra que estava na terra, ela vai para o fundo do rio. E isso é mal para todo mundo. Você diminui, você altera fluxo, dinâmica de rio, entra muita matéria orgânica, você tira o equilíbrio natural desse rio. Ou seja, professor, em síntese, há necessidade de se fazer estudo e toda com relação a isso, a gente não tem mais dúvidas. Não existe mais dúvidas.
qual é a função da mata ciliar. Isso não existe dúvidas. A gente só precisa respeitar essa legislação que foi baseada em estudo científico. Certo. Entendeu? Então, assim, o que falta para as pessoas? Falta para as pessoas seguirem a lei. Porque isso já está previsto na lei. Essa lei, ela foi criada com base nas informações produzidas pela ciência. Ela não foi criada, assim, à toa, porque é bonito, não. É porque ela tem uma função ecológica que é importante e vital para o rio. Estamos hoje com uma base avançada de pesquisas em Porto Rico, onde a gente continua esses trabalhos. Todos os rios, Piquiri, Ivaí, Iguaçu, Paranapanema, já estudamos todos eles. Qual o conselho que o senhor dá para os investidores que estão vindo para a região, estão construindo, estão ansiosos para, claro, não somente para investir, mas também ter o retorno e de repente encontra um embargo, como olha a gente já tem visto aí? Que coisa bacana, né? Ou que coisa estranha. Por que eles vêm para a região? Isso, porque é uma região bonita, saudável ambientalmente falando, né? Porque eles querem construir aonde? Onde tem mato, onde tem vegetação nativa, porque é mais agradável, o clima é mais agradável, o ar é mais agradável, a paisagem é mais bonita. Então, se você vier e derrubar isso, não tem sentido. Então, se você aumentar o impacto de poluição num ambiente desse, também não tem sentido. O embargo vai acontecer se você estiver infringindo uma legislação que já existe. Entendeu? Certo. Então, se ele seguir a legislação, tá tudo certinho, porque a legislação coloca o limite nisso. Beleza. Obrigado, professor. Imagina. Valeu. Eu que agradeço. Muito prazer. Viu?